É possível parar o tempo? Ainda não. Mas acho que é possível preservar a identidade própria de um tempo, num espaço que, por sua vez, resgata e preserva memórias. Em 1808, quando a corte portuguesa saiu de Portugal para o Rio de Janeiro, ela trouxe consigo um projeto de transformar a cidade em referência cultural. Para que isso fosse possível, foi necessário criar espaços dignos da ciência, da dramaturgia, das belas artes. À altura desses ideais, a força do que sobrevive aos tempos. Oi, Isis, a gente percebe com a chegada da família real aqui no Brasil a necessidade de criação de marcos civilizatórios, ou seja, transformar o Rio de Janeiro numa cidade cultural, para ser a cidade agora pátria dessa família. Foi isso mesmo? Então, na verdade, basta a gente pensar, né, que eles saíram de uma cidade como Lisboa, né, moravam em palácios, né, tinham acesso a museus, a espaços artísticos, e eles chegam no Rio de Janeiro, né? Então, nesse momento, um ponto elementar, fundamental, é dar uma estrutura para essa família, né, e sua corte habitar essa cidade. Então, alguns elementos são marcos fundamentais, o jardim botânico, depois dar uma casa para esse acervo de livros que são trazidos nessa viagem. Então, a gente tem vários elementos importantes aí que vão dando esse tom da construção de uma cidade que vai se adequar, portanto, a essas nações civilizadas. Então, o que a gente vê que começa a se formar é um projeto civilizatório, em ondas. Então, a gente tem esse primeiro momento. E aí, quando vem a independência, começa a se apresentar a necessidade dessa construção de uma identidade. Imagina que o Brasil é um território enorme. Esse projeto de identidade ele é fundamental para a gente não perder território. E aí, é um projeto que foi sendo construído, né? Exatamente. Vai mudando um pouco. Então, quando a gente chega, por exemplo, no segundo reinado, isso vai ter um outro tom. A gente acabou de passar pelo período regencial, várias revoltas, tem a maioridade do Pedro II para já tentar dar esse tom de unidade, e a ideia é aprofundar esse projeto de nação. Então, o que vai ser feito? Vocês viram a questão do IHGB, ou seja, como é que a gente constrói uma identidade nacional se a gente não tem uma história? Então, é fundamental coletar documento. Depois de coleta desse documento, que história é essa desse Brasil? Aquele preservar para progredir? Exatamente, preservar para a gente poder escrever essa história, porque ela não existe até então. Então, é um projeto a ser construído mesmo. E aí, depois, o principal é divulgar. Então, a gente tem a construção do Colégio Pedro II, os primeiros manuais de história que são usados naquela instituição. Nesse projeto, a gente tem uma outra vertente que também é fundamental, que é a arte. É dar visualidade a essa história. Aí que entra, então, a Academia Imperial de Belas Artes. Exatamente. A Academia Imperial de Belas Artes ela vai ser criada, né, como decreto um pouco antes. Já havia, obviamente, se percebendo a necessidade do Brasil ter uma produção de arte e também a educação, o ensino voltado para a formação de artífices, até para o desenvolvimento da cidade, de artistas também. Mas é no segundo reinado que ela ganha efetivamente uma grande atenção, porque se observa ali, e não de uma forma maquiavélica, como se fosse uma ferramenta de construção dessa identidade, mas se percebe ali tanto os artistas, os diretores, quanto, inclusive, esses ministros, essas pessoas que estão, o próprio Pedro II, percebe nessa instituição um elemento importante nessa construção dessa visualidade. Um pouco antes de a gente chegar a 1860, o diretor dessa Academia Imperial de Belas Artes, ele vai trocar cartas com um pintor jovem que está em formação lá em Paris, que é o Victor Meirelles, e nessa carta ele vai dizer para o Victor Meirelles o seguinte: olha, tem uma ideia muito boa para você. Por que você não pinta o ato fundador dessa nação? Então, aí ele fica com aquilo e fala assim, como? Olha, você pode inclusive usar como fonte dessa ideia, dessa pintura,
a Carta do Peru Vaz de Caminha, que tinha sido publicada lá por 1817. E aí ele vai dar essa ideia para o Vitor Meirelles, e o Vitor Meirelles, lá em Paris, começa a pintar a primeira missa no Brasil. Ou seja, a ideia veio do diretor da Academia Imperial de Belas Artes. E ele, lá em Paris, começa a pintar. E aí, quando vem os primeiros esboços da tela, elas já são expostas aqui, já ganham assim, uma grande notoriedade. E aí que a gente percebe também que aquela separação ali de arte, política, história não existe mais. Está tudo muito intrínseco. O Vitor Meirelles é um homem do seu tempo. Então você imagina, a gente está num momento histórico que tem a criação do HGB, onde há um interesse da construção dessa identidade comum. Ele recebe uma carta do diretor da Academia Imperial falando para ele pintar essa certidão visual da construção dessa nação. É óbvio que ele vai. E ele vai pensando que ele, inclusive, é um pintor histórico. O problema é que pintor histórico, nesse momento, pode ser um pintor de mitologia, um pintor de uma história religiosa, bíblica. Agora, nesse momento, no Brasil, a gente efetivamente tem pintores que se ocupam de temas históricos, porque é nesse momento que a gente tem a formação de um projeto de construção de uma escrita de uma história no Brasil. E aí ele vai e pinta. Além de ter esse projeto que é maior do que um projeto artístico, o Vitor Meirelles consegue expor, é o primeiro brasileiro a expor no Salão de Paris, e ele é premiado. Então, além disso, ele já chega com essa... Todo mundo vai querer ver, né, essa tela do primeiro artista brasileiro que conseguiu expor em Paris. Então essa identidade que veio sendo construída já ganha visibilidade. Exato. Já leva realmente o que é essa nova nação. Exatamente. É óbvio que quando a gente olha a tela também, a gente percebe que tem uma narrativa, que é uma narrativa que coroa, né, que coloca no centro da tela esse que é um projeto civilizado, mas é uma civilização que perpassa pela matriz europeia. É ela que traz a civilização para essa história do Brasil. E a gente vê o moldurado ao lado, os indígenas, mas numa posição de contemplação, não de conflito, de subalternos a essa história. Então tem uma narrativa ali que não é uma narrativa diferente da que tinha no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então isso tudo, ela se alinha. Então o que o Vitor Meirelles vai fazer? Ele vai pegar uma outra tela, que é chamada A Primeira Missa em Kabyle, do Horácio Vernet, né, que é um francês. Ele vai pintar também uma primeira missa, alguns anos antes. E a tela central, a parte central, onde tem a celebração da missa, é uma citação direta a essa outra missa, que também se ocupa de criar uma celebração numa terra considerada até então não civilizada. O Vernet falando dessa colonização francesa lá no norte da Argélia, e o Vitor Meirelles aqui criando essa identidade brasileira para o Brasil. Muito importante, né? Que a arte realmente ganha esse contorno aí de criação mesmo. Eu acho que a arte sempre teve esse papel, continua tendo, não é à toa que a gente está discutindo isso, né? Levando esse conhecimento através da arte. A gente tem outras telas que também contribuíram com essa criação dessa identidade própria? Temos, assim, eu acho que, volto a lembrar que eu acho que é importante que a primeira missa, ela vai ser a grande tela, a tela fundadora, até porque ela se dedica a pegar esse momento de fundação fabulado, construído de Brasil. É o símbolo, então? É um símbolo. Agora, tem outras que também vão ter uma importância. Basta a gente pensar, se a gente pensa na descoberta do Brasil e vem a imagem da primeira missa, se a gente pensa no grito do Ipiranga, no 7 de setembro, veio o brado do Ipiranga do Pedro Américo, que é lá de 1888. Então, essas telas, inclusive essa tela, ela é construída, ela é encomendada, para ocupar um espaço dedicado à celebração dessa independência, que vai ser o Museu do Ipiranga. Então, essas duas telas, elas se tornam tão canônicas que é como se elas perdessem a ideia de uma representação. É como se elas fossem uma janela para o passado. Tanto que, assim que a gente tem os primeiros livros didáticos de história ilustrados, são elas que vão exatamente unir a palavra à imagem. Então, quando a gente vai falar lá do caso da primeira missa, essa primeira missa ela não vai vir no capítulo sobre o segundo reinado. Ela vai vir no capítulo que fala lá de 1500. Então, ela vai se unir
de uma forma da visualidade ao fato histórico. O Brado do Ipiranga do Pedro Américo, a mesma coisa. Essa tela ela vai dar a imagem ao fato histórico. Então, sequer se imagina, lembra que ela é uma representação. Por exemplo, que essa tela foi encomendada para ficar no Museu do Ipiranga, no caso do Brado do Ipiranga, ou que o Vitor Meirelles foi dada essa ideia pelo Araújo Porto Alegre, que ele pintou em Paris, né? Quais são as questões que estão em torno daquela pintura, né? Como é que essa história é contada. Então, isso tudo se perde e essas telas ficam como se fossem um elo com esse passado e não uma representação desse passado. Revisitá-las hoje é ter acesso a esse passado também? Eu acho que é ter acesso a uma fabulação que se quer desse passado. Isso eu acho interessante, né? Pensar como a gente está incessantemente construindo a nossa história, incessantemente pensando sobre os elementos que são importantes para essa identidade, que é uma construção, e olhar para essa tela primeiro. Ela nos evoca algo que está muito vinculado à nossa ideia de Brasil, mas eu acho que olhar para essa tela também, né, e isso é um elemento muito interessante que, enfim, desde da década de 80, do século XX tem sido feito, essa tela tem sido trazida cada vez mais nos livros didáticos para ela ser problematizada. A gente não precisa deixar de olhar para essa tela porque os indígenas estão contemplando esse projeto civilizatório europeu, né? Mas a gente pode entender de onde veio esse projeto, né? Até para a gente pensar um pouco, né, que outros caminhos a gente pode ter em torno de projetos de Brasil, né? Não é mais aquele índio que contempla, né, subalterno. Talvez repensar que modelo é esse de projeto de Brasil que se construiu ali no 19, que mesmo pensando uma união racial, o projeto do IHGB, do Von Martins, era uma união racial hierarquizada, onde a gente tinha uma hierarquia muito clara e muito excludente. Então a gente pode pensar esse projeto de Brasil problematizando esses que são os nossos mitos fundadores, né? E problematizando e pensando, repensando sobre a gente hoje. Então sempre rever a primeira missa no Museu Nacional de Belas Artes, para mim é sempre um convite a pensar no futuro, não só no passado. Então a gente continua construindo e usando a arte como uma ferramenta muito rica nessa construção. Certamente, né? A arte ela é um elemento de uma potência muito grande, porque ela não trabalha, embora ela tenha como a gente conversou aqui, ela tem uma história, uma produção, tem a intenção do artista, é a carta, é a pesquisa, é outra tela que ele viu, que ele vai fazer uma citação, que ele vai pensar. Então, são várias coisas que estão ali naquela imagem. Então, aquela imagem, ela obviamente vai mexer com algumas questões que são de uma noção do que é história, daquilo que a gente imagina como sendo o nosso momento fundador do Brasil, que é uma fabulação, novamente dizendo, mas ela tem uma outra coisa que é do lúdico, né? Ela tem uma outra coisa que é da fruição, tem uma outra coisa que é de um outro lugar, né? Então, a arte, ela nos afeta. Eu acho que isso que é o interessante, né? Quando algo nos afeta, a gente tem a potencialidade de pensar sobre as questões que ela traz, né? Então, a arte é sempre um lugar certamente de afetação. Então, que a gente continue tendo essa afetação aí com a produção artística. Certamente. Que a gente nunca pare de construir, nem de criar, nem de transformar através da arte. Exatamente. Quer sentir um pedacinho da cor local brasileira? O lugar ideal para isso é aqui no Jardim Botânico, que com sua característica de natureza preservada nos faz sentir um pouquinho daquilo que é bem nacional. Idealizado pela família real em sua chegada ao Brasil em 1808, esse é um dos vários espaços nessa cidade que materializam o projeto de uma nação independente. Refletindo sobre esse processo da independência do Brasil, se a gente for olhar a história por uma ótica artística, a gente não estava tão independente assim, né, Paula? Não, nesse período a gente pode pensar uma espécie de paradoxo mesmo no campo artístico, quando a gente vai falar da independência. Por quê? O campo artístico brasileiro, ele se constitui num período muito longo, né, em que ocorrem vários episódios, e a gente pode partir da reflexão de que esse campo artístico institucionalizado, ele parte da missão artística francesa. Então, com ela, a gente tem a chegada de muitos artistas franceses, como Debré, Joaquim Le Breton, que é a figura principal nesse processo também,
e Toné. Então a gente tem também a chegada de estilos, de técnicas artísticas europeias. O que estava sendo produzido aqui era muito parecido com a produção europeia. Sim, técnica, simbologia, é muito igual. Sim, é bem parecido. A gente tem algumas adaptações, né, com a realidade brasileira, e temos também a questão da vinculação da Academia Imperial de Belas Artes com o projeto governamental. É uma relação muito próxima, muito complexa, que a gente precisa pensar nisso também, porque isso influencia no que está sendo produzido também, né, no discurso das obras, no discurso imagético das obras. Nesse período houve uma preocupação muito grande em transformar o Rio numa cidade cultural. Então houve uma demarcação muito específica dos espaços culturais. E também, além disso, eu acho que se investia na produção dos artistas, na formação desses artistas, propiciar que eles tivessem também acesso à escola, à formação fora do Brasil? Sim, a Academia Imperial de Belas Artes já fazia isso, né? Essa relação muito próxima com o governo. Ela propiciava também o patrocínio, né, a bolsa de estudo aos artistas para complementar a sua formação na Europa. E a partir disso a gente tem a criação da Escola Nacional de Belas Artes. Ela é criada em 1890, dura até 1965, com uma mudança de espaço também. A gente tem a ida da Escola Nacional de Belas Artes para um prédio modernizado, um prédio que comporte melhor a estrutura que começava a se formar, que é uma estrutura que cresceu também rapidamente, mais professores, mais alunos, premiações também, então a gente precisa de novos espaços. Então a gente tem essa mudança da Escola Nacional de Belas Artes. O prédio antigo da Escola Nacional de Belas Artes vai ser o prédio do Museu Nacional de Belas Artes que a gente conhece hoje, que tem esse acervo tão importante, né, para esse estudo desse período. A gente tem também o Museu Histórico Nacional, que surge no âmbito já do centenário da independência em 1922. Aí esse âmbito do centenário a gente já pega um momento de consolidação daquela identidade que estava sendo formada ali no período da independência. Sim, consolidação e também algumas reinvenções, algumas renovações no campo artístico. A exposição do centenário ela é dividida propositalmente em a seção de arte retrospectiva, que tem os grandes mestres, Pedro Américo, Vitor Meirelles, e a seção de arte contemporânea, que tem, por exemplo, a Georgina de Albuquerque, que é a primeira mulher a se destacar por uma pintura histórica aqui no Brasil. Agora a gente fala muito da arte ali como formadora dessa identidade própria brasileira, mas ela também tem um papel social muito importante nesses períodos. Tem um papel social, principalmente no âmbito didático e moral. Porque as obras são pensadas, claro, a partir de documentos históricos, né, as fontes históricas, porém num sentido que é ao mesmo tempo literal e idealizado. A gente tem essas intervenções idealizadas, gloriosas, né, que tendem a glorificar o passado brasileiro. E essas obras, quando elas chegam ao público, elas têm a função de realmente apresentar o passado brasileiro como um passado glorioso, um passado em que não houve vitória apenas, né? Então é interessante a gente pensar por esse âmbito, porque é essa memória que chega até os dias de hoje também. A gente está viajando muito aí para o passado. Eu quero vir agora fazer esse paradoxo mesmo aí das produções, os registros artísticos do período hoje em dia. O que mudou, o que está igual, o que a gente trouxe desse período para as produções contemporâneas? A gente pode pensar em 3 marcos temporais. A gente tem 1822, 1922, 2022. Então o que é interessante a gente pensar são 3 pontos que eu acho que a gente poderia destacar. O primeiro é que é legal a gente pensar, olhar para essas produções e pensar qual é a nossa relação com essas produções. Será que nesse período essas produções elas vieram mesmo de um uso analítico, um uso crítico dessas fontes históricas? Será que elas tendem a idealizar? É interessante a gente ter esses questionamentos, essas problematizações. E hoje com mais informação, né? Sim, com mais informação. Então hoje a gente tem o papel da curadoria também, né? A gente tem visto muitas exposições, muitos eventos no geral que remetem à independência, ao bicentenário também, em 2022. Então a curadoria ela tem um papel central nesse processo, porque ela é uma democratizadora de conhecimentos, no caso o conhecimento histórico. Então, quando a gente vai pensar a curadoria, não apenas historiadores, artistas, gestores culturais, mas a própria população. A gente pensar o que é a independência, como que a gente vai falar dessa independência e como que a independência chega ao público.
porque quando ela chega ao público, ela circula, ela produz opiniões favoráveis, desfavoráveis também. Imagem é muito forte, né? Sim, imagem é muito forte. Então a gente teve esse ano exposições muito interessantes aqui no Palácio das Artes também. Na Fundação da Biblioteca Nacional também a gente teve uma exposição que fez esses percursos históricos, questionando, propondo esses novos questionamentos, novas problematizações e também novas artes. A gente teve artistas contemporâneos que vêm com as produções recentes que tendem também a trazer esse passado, fazer a gente refletir sobre esse passado. O que permaneceu e o que precisa mudar, principalmente. A gente tem essas permanências que tendem a ser idealizadas, né? A gente tende a imaginar muito esse passado glorioso, porque a gente vem de um processo muito longo, né, sob essa visão de um passado glorioso. Então, o que esses artistas têm feito hoje também é questionar, pegar obras, por exemplo, pegar as obras de Pedro Américo, de Vitor Meirelles, fazer intervenções, por exemplo. É uma ideia também que pode ser muito proveitosa para a gente pensar o que foi, o que é e o que será daqui para frente. É esse viés atemporal da arte, Sim, né? o viés atemporal da arte. Aí a gente começa a pensar também no âmbito social, né? Porque quando o âmbito artístico muda, essas exposições chegam de modos diferentes, propõem questionamentos diferentes, a gente tem uma mudança social também. Então é muito importante a gente pensar como comunidade, né? Como sociedade também nesse sentido. A arte mesmo como ferramenta de transformação social. Ferramenta de transformação social, exatamente. Não mais como um papel didático, né? Um papel moralizante, principalmente porque era um papel muito limitado, né? Ideias escolhidas para aquele propósito. Então hoje a gente tem essa oportunidade realmente de repensar todo esse imaginário e realmente definir o que precisa ser levado adiante e o que precisa ser deixado num lugar de análise crítica realmente, né? Para a gente produzir até mesmo novos estudos em várias áreas do conhecimento. É isso, que a arte continue eclodindo aí esses questionamentos e essas resoluções. Sim. Né? Ao longo desses 4 episódios, discutimos sobre os processos de independência do Brasil, problematizando como este evento mobilizou diversos espaços públicos: a imprensa, o teatro, a literatura e as artes visuais. Mas a nossa jornada não termina aqui. Para continuar viajando com a gente, segue a dica. O Instituto Moreira Salles disponibiliza parte de seu acervo fotográfico e iconográfico em domínio público. Então, muito do que apresentamos no registro.doc é possível experienciar em imagens. Acessar o Rio de Janeiro, então capital do Império no período que visitamos aqui, é ou não é uma boa ideia? A gente se encontra na próxima temporada. Tchau!